Olá, eu sou o Dylan Della Páscoa, editor-chefe da agência CMA. Estamos dando início a mais uma edição do programa da agência, o Pré-Copom, que é o programa onde a gente ouve especialistas do mercado e tenta decifrar o que deve ocorrer na super quarta do dia 22, quando o Copom irá anunciar a sua decisão sobre o futuro da taxa Selic. E nesta edição, contamos com a presença de Cristiane Quartaroli, economista do banco Ouro Invest. Tudo bom, Cristiane? Olá, Dylan, tudo bem? Tudo certo? Boa tarde a todos. Cristiane, parece que o Banco Central deve manter a Selic em 13,75%. Tu acredita que pode ter alguma surpresa nessa definição? Olha, Dylan, eu acho que é muito difícil a gente adivinhar, né, o que o Sim. Banco Central vai fazer de fato, assim, mas analisando do ponto de vista técnico, ao que tudo indica, é bem provável que o Banco Central mantenha a Selic aí nos 13,75, até porque da última reunião para essa, a gente não teve nenhuma mudança nos dados macroeconômicos, assim, de forma muito significativa que possa ter feito com que ele mude de opinião agora nesse meio do caminho. Então, eu acho que é mais provável que ele siga com a trajetória já sinalizada na última ata. Então, assim, o que mais deve realmente chamar a atenção do mercado nesse momento é o tom do comunicado. É isso, Cristiane? Que essa pressão política, né, sem dúvida, foi retomada já nesta segunda-feira, já a pressão sobre as altas taxas de juros praticadas no Brasil. É mais o comunicado, então, que a gente deve prestar atenção? Eu acredito que sim, eu acho que de fato o que o mercado está esperando para essa decisão do Copom é tentar entender se o Banco Central vai fazer alguma sinalização diferente da que ele já tem feito, né, nos últimos comunicados, nas últimas atas, nas últimas falas, inclusive, né? Então, acho que o mercado vai ficar tentar prestar atenção mais a esse tom, né, se vai ter alguma mudança ou não. Cristiane, um ponto que está merecendo a atenção do mercado nesse momento é a questão da regra fiscal. Apesar de todo o Uhum, esforço do ministro Haddad, o, o marco, mesmo que esteja pronto, dizem que está já na mão do Lula, que já, o pessoal já tem conhecimento, o fato é que o mercado ainda não conhece esse arcabouço. Diante disso, é difícil a gente saber o que vai acontecer, uhum. mas só pela sinalização na última reunião, o tom, pelo menos da ata, já indicava uma certa conciliação entre Banco Central e a equipe econômica. Há possibilidade de ser divulgada essa nova regra fiscal na quarta-feira, no dia do Copom. Isso pode alterar Uhum. alguma coisa, Cristiane, nessa definição? Olha, Dylan, eu acredito que não. Eu acredito que o Banco Central ele tem agido de maneira bem técnica, né? Desde de sempre, assim, esse Banco Central. As últimas declarações, todas as declarações que eles fazem são nesse sentido mais técnico também, né? E, como eu falei lá atrás, eu acredito assim, olhando os dados macro, o Banco Central ele não tem por que mudar o discurso agora, né? A Uhum. inflação ela ainda está num nível elevado quando a gente olha, embora já tenha desacelerado bastante, né, ainda está num patamar acima da meta, as projeções de inflação para o próximo ano subiram um pouco, então, claro que a gente daqui para frente, a gente depende muito do que vai sair nesse arcabouço fiscal, né, no detalhamento desse arcabouço fiscal, mas como você mencionou, a gente não tem o detalhe ainda, né, e se sair alguma coisa, algum detalhamento novo, aí, alguma notícia nova entre terça e quarta-feira, não é suficiente para o Banco Central mudar a opinião da decisão de quarta, né? Eu acho que tem muitas outras variáveis que o Banco Central vai olhar e a decisão e o detalhamento do arcabouço fiscal
pode mudar a opinião do Banco Central daqui para frente, né? Então, Sim. para agora, eu acho difícil ele ter alguma mudança de trajetória aí por conta de um dado ou por conta de uma declaração que saia do governo. Cristiano, um fato novo entre o último encontro do Copom e esse, foi a questão da crise bancária global, né? Já, por exemplo, no exterior já se fala no Fed tendo uma postura mais cautelosa, um corte menor, aquele corte de 0,50 parece que está descartado, e até sinalizações de que possa não ter uma uma elevação, corte não, uma elevação de Uma elevação, 0,25, uma elevação de 0,25 pontos, alguma sinalização em relação a isso. Uhum. Tu acredita, Cristiano, que essa questão pode vir, não nessa reunião do Copom, mas pode significar que para os próximos encontros isso seja levado em consideração e o banco antecipe o início dos cortes da Selic? Olha, eu acho que também ainda é cedo para a gente dizer alguma coisa com relação a isso. É claro que é um fato relevante, é um fato Uhum. significativo, né? Isso que aconteceu com os bancos americanos, o que está acontecendo com o Credit Suisse também. Mas, por outro lado, tanto o Fed quanto os outros bancos centrais que fizeram essa ação coordenada ontem, né, agiram de uma forma rápida para tentar manter essa liquidez no sistema financeiro, então acho que isso foi super importante. Então, eu acho que ainda é cedo para dizer que isso vai influenciar num corte de juros agora. Eu acho que Uhum. talvez o Banco Central até mencione sobre essa questão mais como um fator de risco, tá? Não agora no comunicado, mas talvez na ata que vai ter na próxima terça-feira, né? Mais como um fator de risco a ser avaliado do que como algo que já vai influenciar para uma queda de juros. Eu acho que a gente tem outros fatores para serem avaliados em conjunto com isso, Uhum. para uma decisão mais de médio prazo, vamos assim dizer, né? Então, eu acho que ainda é cedo para dizer. Tanto a gente teve o exemplo do Banco Central Europeu, né, recente, né, que aconteceu, a decisão do Banco Central Europeu foi na sexta-feira, já tinha acontecido a quebra de dois bancos americanos, mas a Lagarde, ela foi bem clara no comunicado, né, a decisão de juros foi por aumentar os juros, eles estão preocupados com a inflação, né, o discurso é de novos aumentos, então eu acho que ainda é cedo para dizer, sabe? Eu acho que ainda tem muita água para rolar aí sobre esse assunto. Parece que cada encontro do Copom e do Fed sempre surgem alguns pontos aí que tornam cada vez mais difícil a gente visualizar o futuro, né, dessa taxa Selic e também do Fed. Em Exatamente. relação ao Fed, Cristiano, qual é a tua opinião? 0,25, 0,50? O que nesse momento tá, qual é o teu Olha, sentimento nesse momento? a sinalização do Fed, tal qual a do Banco Central Europeu, continua sendo de aumento, né? Uhum, De continuidade no ritmo de ajuste, ou seja, de que eles a tendência é de aumento de 50, né? uhum, Até por conta do avanço da inflação lá, os dados macroeconômicos mais relacionados a nível de atividade nos Estados Unidos, eles ainda estão um tanto quanto dúbios, né? Horas a gente tem um dado mais positivo, horas a gente tem um dado um pouco mais negativo. Então, eu acho que a tendência é que o Fed haja de forma mais cautelosa também, né? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que vai seguir o plano original que eles tinham ainda, né? Então, seria de um ajuste, uma continuidade no ajuste. Tá certo, Cristiane, muito obrigado pela entrevista, te agradeço pela tua disponibilidade e, como é de se esperar, mais uma super quarta de Sim, até lá muito nervosismo, muita especulação em relação, sempre tem um item novo, regra com fiscal, crise certeza. bancária e ainda, como tu mesmo colocou, sinais inflacionários que uma semana indicam que o mercado nos Estados Unidos aquece, mas em outra já reforça esse mercado de trabalho aquecido.
É mais ou menos esse quadro. Exatamente. Tá certo. Exatamente, né? A gente ainda tem bastante indicador para acompanhar e como você bem mencionou, aconteceu muita coisa esse ano, né? Então, a gente está em março, parece que a gente já está em agosto, de tanta coisa que está acontecendo Exatamente. no mercado e isso acaba influenciando as decisões, né? Então, acho que o mercado vai continuar bastante volátil aí por É, conta disso, dessas incertezas que a gente tem. até quarta ainda tem muita coisa que pode acontecer, né, Cristiano? Ainda. Exato. Tá certo, Cristiano, te agradeço novamente. Essa foi mais uma edição do Pré-Copom. Eu contei aqui com a Cristiane Quartaroli, economista do Banco Ourinvest, e eu aproveito para lembrar que na quinta-feira eu volto, vou conversar com alguém do mercado, mais algum especialista, sobre o impacto dessas decisões do Copom, que, mais uma vez, mesmo que a taxa Selic, a expectativa é de uma manutenção, mas o comunicado pode trazer alguma surpresa. A Agência CMA está com uma nova programação de vídeos à disposição nas nossas redes sociais. Eu convido a todos para acompanhar as nossas redes, com o nosso site, agenciacma.com.br. Sempre tem alguma novidade sobre o comportamento do mercado e a ideia é explicar esses movimentos do mercado. Mais uma vez, Cristiane, muito obrigado. Obrigada, Dylan. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.